Então, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui presente e pediram-me para falar um pouco sobre as raízes históricas da laicidade, remontando um pouco ao tempo do Marquês de Pombal, na sua relação paradigmática com os jesuítas, isto é, conflituosa, e que muitos fizeram ao longo do século XIX, a proto-história, a proto-época da laicidade em Portugal e da democracia em Portugal. E é sobre essas raízes históricas que eu vou refletir um pouco, lançar alguns pontos de reflexão a partir do estudo que tenho feito, dos estudos que tenho desenvolvidos sobre esse assunto. Gostaria de começar por citar um autor que eu por vezes sigo nestas questões, que é Lucien Boyard, que escreveu um livro, O Mito da Democracia, publicado pela Belles Lettres, e que inclusive vai ser publicado brevemente em Portugal, e que, discutindo a questão da democracia e da laicidade, salienta o facto da democracia, das sociedades democráticas, terem raízes sísmicas, isto é, violentas, e serem marcadas, sendo sociedades agora defensoras do ideário de integração, de pluralismo, de inclusão, de respeito pela diferença, elas nas suas origens prototípicas estão marcadas precisamente pelo sinal contrário, da exclusão, da violência, da erradicação, e isso aconteceu um pouco em todas as sociedades europeias, e Portugal não foi alheio a esse fenómeno, antes pelo contrário. O século XIX, liberal, socialista, republicano, maçónico, que afirmou um ideário de laicidade, por vezes tornado laicismo, combatente contra o religioso, seja ele de natureza clerical, católico, nas suas diferentes expressões, consoante também a filiação dos diferentes polonistas contra o projeto contrário, ergueram o Marquês de Pombal, uma espécie de corrente filo-pombalina, como o precursor dessa nova modernidade laica e combativa e erradicadora do religioso. O Marquês de Pombal, que depois é relido e mitificado, e sendo erguido ao estatuto prometaico daquele que abre as portas, que escancara as portas da modernidade portuguesa, que abre caminho para a democracia, para uma sociedade marcada pela livre iniciativa, pelo liberalismo. Este é expresso em documentos nos anos 60 e 70, como por exemplo o de Emílio Garcia, que tem uma obra paradigmática que faz a história do Marquês de Pombal, relendo miticamente o seu gesto regalista de sujeição da Igreja ao Estado e de expulsão dos jesuítas, como sendo um gesto que o permite fazer um precursor de ideias liberais, democráticas e livre-pensadores. Ora, de facto, o Marquês de Pombal foi essencialmente no século XIX e princípios do século XX mitificado e valorizado e recuperado numa perspectiva liberal e, portanto, e como construtor do laicismo, como através do seu gesto de expulsão de uma ordem poderosa que, no quadro da propaganda, foi mitificada como representante de uma era, também ela mitificada, que se queria anular, combater. Portanto, a era do escolasticismo, dita do jesuitismo, que simbolizou ao longo do século XIX lato sensu do antigo regime e o que ele representava, e, portanto, um projeto de sociedade contrário à afirmação da liberdade de consciência, da liberdade individual, etc. Ora, portanto, é fácil de encontrar com as leituras que fazem do Marquês de Pombal um anticlerical, mesmo em estudos até contemporâneos, menos avisados, apresenta-se o Marquês de Pombal
como um precursor e uma espécie de fundador do anticlericalismo em Portugal à maneira do século XIX. E por vezes mesmo antirreligioso e anticatólico. Essas leituras entendem-se, portanto, neste quadro de valorização de uma personalidade que se quer prototípica de uma era nova. No entanto, se é verdade que no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, no período chamado pombalino, ou de iluminismo pombalino, podemos encontrar as raízes daquilo que vai ser o projeto de laicidade, secularização, de separação da Igreja do Estado, e, no entanto, toda a sua relação com a Igreja e com o universo religioso é muito diferente daquilo que acontecerá no século XIX. E, portanto, há uma leitura a posteriori e uma valorização e uma mitificação daquilo que na realidade não foi. E é certo que o poderoso gesto de Marquês de Pombal de expulsão dos jesuítas em 1759 e depois do corte de relações com Roma a partir de 1760 até 1769, durante a vigência do pontificado de Clemente XIII, que era pró-jesuítico, um pontificado pró-jesuítico, portanto desagradava à política pombalina e à campanha que estava a ser promovida na Europa contra a Companhia de Jesus, o Marquês de Pombal, para justificar a expulsão e para tentar unir as cortes europeias numa unanimidade contra a Companhia de Jesus, que de facto foi conseguida e que vai ter o seu término vitorioso em 1773, com a extinção pela Santa Sé, Clemente XIV, da Ordem dos Jesuítas. Se é certo que neste combate portanto, há uma perspectiva do poder eclesiástico centralista, caracterizou portanto, a política religiosa pombalina. Ele não se posicionava na perspectiva daquilo que seria depois, mais tarde, entendido como anticlericalismo e como uma perspectiva do laicismo do século XIX.